Vamos fazer assim um pequeno tanque. Começar com um cubo. E de altura terá 70 centímetros. 20 centímetros, assim. Isto vai se chamar tanque. Vamos criar um layer novo que se vai chamar água. E a água vai ser pronto, temos agora aqui a nossa água e temos o tanque. Vou agora vou aqui ao Setup e vou criar um emissor de partículas. Este emissor de partículas vou diminuir assim um pouco. Vou puxá-lo aqui para cima. E vou reduzir o ângulo do cone para que ele faça a emissão de partículas só a partir de um ponto. Vou pôr, por exemplo, 3 e vou rodar assim. Neste momento, se eu fizer play, eu já consigo ver aqui as partículas a serem emitidas. No simulador de partículas vou usar gravidade para... Terei que aumentar a velocidade da emissão de partículas. Aqui é metros e não milímetros. Assim. Ok. Vou aumentar também o número de partículas emitidas por segundo. Vou aumentar aí para 300, por exemplo. Ok. E agora vou adicionar um fluido dinâmico, um Dynamic Fluid. Este Dynamic Fluid, na verdade, vai ser responsável pela simulação pela simulação de líquido conjugado com o emissor de partículas e com a simulação de partículas. Bom, pelo menos a emissão de partículas já está criada. Agora eu preciso é de dar corpo às partículas, porque as partículas eu não consigo renderizar as partículas neste momento, porque elas não têm, digamos, nenhuma particularidade física, elas não conseguem ser visíveis. Para isso eu tenho que arranjar uma solução, que é criar um novo item que vai ser um blob. Este blob vou especificar no blob qual é a fonte da partícula, se é um objeto ou se é a simulação de partículas. Neste caso eu vou optar pela simulação de partículas e vemos que já temos aqui volume. Claro que o blob está exageradamente grande. Eu tenho que reduzir o blob aí para 20 mm, por exemplo. Tem que ser uma medida muito pequena, porque estamos a trabalhar mais ou menos com medidas reais, não é? Talvez até seja muito. 10 mm. Ok.
eu vou calcular a simulação, vou fazer a computação da simulação e vou fazer um preview. Tenho que puxar aqui para a frente, assim. Pronto, já estamos a ver que temos aqui, de facto, um emissor de partículas. Claro que agora necessito de fazer aqui algumas alterações. Vou esticar as partículas para estarem de acordo com a sensação de movimento, porque elas estão a cair com a gravidade. Vou aumentar, por exemplo, para 200%. Assim. Eu vou ter que adicionar aqui um flocking. Este flocking vai fazer com que eu consiga agrupar algumas das partículas, agrupá-las e tornar este fluido, este emissor de partículas, algo mais parecido com uma fonte de água, porque as partículas vão ficar unidas em grupos de partículas. É isto que o flocking consegue fazer. Portanto, aqui separation eu vou reduzir para um valor muito baixo, vai para 10%. Aqui neighbors talvez 10%, em princípio. E aqui talvez vou reduzir para 50 mm, para reduzir o campo de ação. E vou fazer outra simulação. E mais um render. Ok. No emissor de partículas eu vou aumentar o emission rate, vou aumentar o número de emissão de partículas para 1000 talvez, e deverá em princípio já deverá aproximar-se mais do resultado que eu pretendo. Bom, eu neste momento vou parar a gravação, vou corrigir os parâmetros todos e volto entretanto. E após alterar alguns parâmetros no emissor de partículas, nomeadamente o velocity spread, a velocidade inicial, o emission rate para 1500, no blob alterei o raio também. No raio do Dynamic Fluid reduzi para um valor muito pequeno. E na simulação de partículas aqui não alterei a gravidade, reduzi o valor da gravidade. O fluxo de líquido está mais bem conseguido e falta apenas agora criar aqui um impacto da água com esta superfície. Para isso eu vou pegar neste objeto que é a água e vou transformar a água num objeto dinâmico que vai ser um static rigid body, ou seja, a água, o objeto água, passa a ser um objeto sólido, com um corpo rígido, de forma a que estas partículas, quando colidirem com este objeto, vão criar ali um choque, de forma a que a simulação da água, quando bater na superfície da água do tanque, crie um efeito. Preciso de adicionar também um Dynamic Collider. Este Dynamic Collider vai fazer com que o emissor de partículas
seja calculado com o objeto rígido, que é a água. E se verificarmos agora aqui na animação, vemos que há aqui uma simulação de impacto, não é? Tive que fazer uma nova correção no emissor de partículas para reduzir a velocidade inicial para 1.5 metros por segundo, de forma a que o impacto não fosse com tanta força. E desta forma criar este efeito que me parece muito mais interessante. Eu vou fazer agora aqui uma alteração, que é alterar o tamanho do blob em função da idade, em função do tempo, de maneira a que a parte final fique bastante reduzida para parecer apenas uns ligeiros salpicos de água. Parece-me que assim está interessante. Neste momento eu já poderia animar esta simulação de partículas. O que falta mesmo é aplicar texturas. Aplicar texturas aqui. Portanto, vou aqui ao Shade e vou criar um Item Mask. E este Item Mask vai ser... vou usar o índice de refração de água. Fresnel pode ser 100. Na transparência pode ser 100 também. A absorção pode ser aí 70 cm. E aqui vamos alterar a tonalidade ligeiramente assim para um azul. Assim. Ok. E aqui também ligeiramente assim. Pronto. Assim parece-me que está ótimo. Talvez aqui menos um pouquinho. Assim. Vamos criar um novo material que se vai chamar Água Tanque. E aqui vamos fazer outra vez a mesma coisa. O índice de refração de água. E na transparência vamos pôr a 100%. A absorção 50 cm, mais ou menos. Aqui vamos alterar a tonalidade para sensivelmente assim. Ok. Pronto. Neste momento já temos aqui a textura da água dos nossos objetos. Falta ainda aplicar uma textura ao tanque propriamente dito. Para isso venho aqui ao Layout e vou escolher uma textura nativa do modo de entre as várias que tenho aqui de opção. Pode ser esta, por exemplo. Assim. Se fizer um preview, pronto. E claro que neste momento eu já podia animar a água que tenho aqui, mas estamos perante um problema. É que a água do tanque não tem animação. E para isso eu vou precisar de simular um efeito de ondulação na água do tanque. Para isso eu vou adicionar aqui na água do tanque algumas texturas. E a Shader Tree no modo funciona por camadas, por layers. E cada layer tem uma determinada função e especificidade que vai atribuir características próprias à textura em questão.
Eu vou começar por adicionar aqui uns ripples. Estes ripples vai criar ondulação. Está. E vou adicionar uma outra textura. Vou adicionar aqui uma outra textura que vai ser um drip drop. Este drip drop é interessante porque vai me permitir criar uma ondulação de maneira a simular uma ondulação concêntrica em torno deste elemento que provoca o impacto da água que cai da fonte com a água que está no tanque. Tenho neste momento já aqui o drip drop e vou ter que colocá-lo junto da zona de impacto. Para isso, aqui nas opções do Texture Locator, assim. O que eu necessito fazer agora é alterar aqui o número de ondas, por exemplo, para 10. Máximo, por exemplo, 15. Talvez até um pouco mais. 17. Assim. Ou pelo menos 20, talvez. Assim. E wavelength 1.5 assim. Se eu colocar a minha textura completa, já tenho aqui, só tenho que alterar aqui para Add, alterar o Blend Mode para Add, para juntar o Drip Drop com o Dripples. Parece-me que o Dripple está o Ripple está um bocadinho demasiado forte. Talvez reduza aqui um pouco para 70%. Parece-me que agora está bem. A única coisa que eu não estou a gostar é a textura da água. Aqui eu preciso de reduzir mais o absorption distance para talvez 200 mm. O que falta fazer é animar a ondulação de ripples e animar o drip drop. Eu vou começar por animar os ripples. Vou calcular a animação dos ripples a partir do momento em que as partículas incidem na água. Porque a água, antes das partículas incidirem na água, a água está parada. Não tem nenhum tipo de ondulação. Portanto, sensivelmente a partir do frame 10, ou talvez a partir do frame 15, começa a animação. E a nossa animação vai ser feita a partir simplesmente da opacidade. O que significa que no frame 15 vamos ter 0% de opacidade. E à medida que o tempo vai passando, 15... só vou alterar aqui assim.
Portanto, aqui tenho 15 frames, 1 segundo e 15. Ao fim de 1 segundo talvez seja pouco tempo. Talvez ao fim de 2 segundos eu tenha opacidade a 70%, que foi aquilo que eu especifiquei. O que significa que vai demorar este tempo todo a surgir esta ondulação. Porque a água, ao incidir aqui, a ondulação vai aparecer gradualmente. E terei que fazer o mesmo com o drip drop. Não, eu vou fazer de outra maneira. Eu vou primeiro animar aqui o tempo de forma, se puser aqui 10%, ok, exatamente. Eu vou animar aqui de 0 no tempo, vou criar aqui um keyframe, o que significa que quando as partículas estão a incidir sobre a água no seu primeiro momento, não há nenhum tipo de ondulação. E a ondulação vai demorar algum tempo, talvez 3 segundos. 3 segundos talvez seja um pouco demais, mas eu vou fazer um teste assim. E após ter alterado os parâmetros da animação, da textura, dos ripples e do drip drop, de forma a mimetizar o efeito do impacto deste fluxo de água na superfície, e após ter feito um pequenino render para ver o resultado final, o qual me satisfaz particularmente, só há aqui um pequeno elemento que eu tive que alterar, que foi que é o efeito do impacto na água. Eu tive que reduzir o tempo de reflexão aqui das partículas, porque na animação de teste parecia-me que estava um pouco exagerado. Adicionei ainda alguns elementos à cena. Adicionei este fundo para servir de cenário e o bico da fonte. E a partir daqui bastará fazer... Fiz ainda uma animação de câmara. Fiz ainda uma animação de câmara que está ligada a um locator aqui no centro do tanque, de forma a que a câmara seja animada em função deste locator. A animação é esta aqui, é apenas uma rotação em torno da fonte. E agora bastará fazer a renderização da animação. Vai ser renderizada em Full HD e todas as especificações dos settings do render e Global Illumination vão ser feitos com os valores padrão do modo que me garante desta forma um render com muito boa qualidade. Vou renderizar do frame 1 ao frame 200. E agora bastará esperar algumas horas até que a renderização da animação esteja concluída, visto que o computador vai processar uma animação em Full HD, que é uma resolução considerável. E logo que o render esteja concluído, voltarei aqui para mostrar o resultado.